Chegou a hora do mata-mata do Mundial de Clubes 2025. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal 90 mais acréscimos, aqui onde o futebol nunca acaba no tempo normal. E se você é novo aqui, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e claro, deixa aquele like para fortalecer. Porque aqui a gente trabalha com muita informação e, claro, com toda a emoção que o futebol merece. E hoje aqui nós vamos analisar todos os jogos das oitavas de finais do Mundial de Clubes. E eu já vou logo avisando, essa é a parte 1 do nosso vídeo, então fica ligado no canal que logo sai a parte 2. Mas antes de tudo, quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Irã Boscarato, sou um homem branco, cis, cabelo preto com topete e uma barba cheia e preta também. Estou vestindo uma camiseta marrom. E aqui atrás de mim, no nosso cenário, tem duas telas de computador, sendo uma delas com o logo do nosso canal, 90 mais acréscimos. E a gente vai começar nossa análise com um duelo de gigantes brasileiros, Palmeiras e Botafogo. Sábado, a 1h, direto da Filadélfia. Então vamos direto para a análise do Palmeiras. O Verdão era cabeça de chave no grupo A. Apesar da classificação em primeiro lugar, o Palmeiras viveu momentos bem distintos dentro do grupo. O Palmeiras se classificou com 5 pontos, sendo uma vitória e 2 empates, marcando 4 gols e sofrendo 2. Mas mais do que números, o Palmeiras viveu um grupo de lições, especialmente sobre equilíbrio emocional e eficiência ofensiva. Logo na estreia, o Palmeiras enfrentou o Porto, o europeu do grupo, um dos favoritos junto com o Palmeiras. Durante quase todo o jogo, jogou com muita intensidade e pressão alta e criou muitas chances claras. Foi o jogo de melhor desempenho coletivo do Verdão, com defesa muito sólida, meio campo dominante e um ataque que só pecou nas finalizações. Flaco Lopes teve uma ótima presença ofensiva quando entrou no segundo tempo, mas o grande destaque mesmo fica para a parte defensiva. Aníbal Moreno e Gustavo Gomes, os dois incansáveis na marcação, deixando pouquíssimos espaços no jogo para o adversário. O resultado acabou 0-0, mas com sinais positivos da equipe. Então veio o jogo mais crucial dessa fase de grupos para o Verdão, enfrentar o Al-Ahly. O Palmeiras vinha pressionado devido ao empate contra o Porto. O primeiro tempo foi travado, com o Palmeiras errando muitos passes, e por um triz o Veiga não foi expulso. O VAR interferiu e evitou o cartão vermelho. Mas o Abel mexeu muito bem no intervalo, e entrou com Maurício e Flaco Lopes, que mudaram o jogo. O Palmeiras conseguiu chegar ao gol após uma cobrança de falta de Aníbal Moreno e gol contra do Al-Ahly. E chegou ao segundo gol em um contra-ataque. Passe perfeito de Maurício, arrancada de Flaco Lopes e golaço. Como destaque dessa partida, eu deixo aqui 3 jogadores. Os dois responsáveis por esse belo gol do Palmeiras, Maurício e Flaco Lopes, que entraram e mudaram totalmente o rumo do jogo. E mais uma vez o destaque para o Aníbal Moreno, que além da consistência tática no jogo, ainda cobrou a falta do gol contra do Al-Ahly. O lado negativo é que ele acabou saindo lesionado com dor na coxa. Mas o Palmeiras ganhou 2-0, alma lavada e moral recuperada. E aí veio o terceiro jogo. Na teoria, a partida mais fácil. Na prática, a partida mais difícil do grupo. O Palmeiras entrou completamente desligado e viu o Messi comandar o ritmo da partida. O Inter Miami abriu 2-0 com facilidade, explorando os espaços e aproveitando da apatia da equipe alviverde. Mas se tem uma coisa que esse time do Abel tem, é resiliência para mudar placares adversos. Com as entradas de Paulinho, Alan e Maurício, o time mudou de figura. Na reta final do jogo, Paulinho fez o gol com um belo passe de Alan. E depois, Maurício bateu forte para empatar para o Palmeiras. Empate sofrido, na raça, com a cara do Palmeiras e garantindo o primeiro lugar no grupo. O Palmeiras nessa fase de grupo oscilou, mas mostrou profundidade de elenco e mentalidade forte. Podemos destacar a solidez defensiva de Gustavo Gomes, que vem fazendo um Mundial de Clubes fantástico. Podemos deixar aqui também destaque para Maurício e Flaco Lopes, que saindo do banco resolveram alguns dos jogos. Vale falar também que o Palmeiras tem prováveis desfalques contra o Botafogo nesse sábado. Murilo saiu machucado do jogo contra o Inter Miami. E Aníbal Moreno talvez ainda não esteja recuperado para essa partida. O Palmeiras está com 7 pendurados para esse jogo. São eles: Gomes, Veiga, Felipe Anderson, Piquerez, Giai, Rios e o técnico Abel Ferreira. Agora chegou a hora de falar do Botafogo. O Botafogo caiu no famoso grupo da morte, com PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. E se saiu muito bem, com 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos marcados e classificação em segundo lugar. Mas mais do que isso, o Botafogo fez história nessa fase de grupo. Logo na estreia, que normalmente é um jogo nervoso, o Botafogo estreou contra o time da casa, o Seattle Sounders, e começou muito bem, marcando 2 gols logo na primeira etapa, com um controle interessante da partida. Na volta do segundo tempo, o Arthur quase fez um gol liquidando a partida, mas aí o time recuou e começou a tomar muita pressão. Em uma segunda etapa muito ruim, Roldan diminuiu. O Seattle começou a empurrar o Botafogo,
mas mesmo assim, ele segurou a pressão. Nessa partida tiveram 2 destaques. O primeiro vai para John, que fechou o gol e garantiu o resultado. E o outro vai para Igor Jesus, o artilheiro tem muito faro de gol. E aí chegou a segunda partida, contra o bicho papão desse grupo B, o Paris Saint-Germain, que já havia ganhado de 4-0 do Atlético de Madrid. E aqui eu já deixo a minha opinião. Pra mim foi o jogo mais emblemático dessa fase de grupo. Isso porque um time brasileiro não ganhava de um europeu desde 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea. Com uma estratégia audaciosa, Renato Paiva tirou o Mastriani e colocou o Alan, fechando todos os espaços do campo. O PSG teve mais posse de bola, mas finalizou pouco. Ainda no primeiro tempo, Savarino achou um belo passe no contra-ataque para Igor Jesus. O atacante disparou e finalizou com desvio, fazendo 1-0 para o Botafogo. Histórico e emocionante esse gol. John fez defesas importantíssimas mais uma vez no segundo tempo. Mas o grande destaque aqui fica para Alan, que foi incansável e implacável na marcação, mesmo com o PSG sendo superior tecnicamente naquele setor. Foi sem dúvidas o grande jogo do Botafogo no Mundial até aqui. Com a vaga bem encaminhada, o Botafogo chegou ao terceiro jogo muito mais leve, mas sabendo que não podia tomar uma goleada do Atlético de Madrid. Com isso foi um primeiro tempo extremamente travado, com muito calor em Pasadena, com muita hidratação e ritmo muito lento. O Botafogo começou a recuar demais e dar muito campo para o Atlético de Madrid, mas mesmo assim ia segurando o resultado. Até que aos 42 do segundo tempo, o zagueiro Jair, que vinha fazendo um bom jogo, acabou falhando feio. Chutou em cima do companheiro. Álvares pegou o rebote, cruzou para o Griezmann, que acabou fazendo 1-0. E olha que o Griezmann já tinha perdido algumas oportunidades. Esse gol acabou sendo castigo para o Botafogo, que estava passando em primeiro com o empate. Mas no final das contas, missão cumprida para o Alvinegro, classificado em um grupo pesadíssimo. Mais uma vez o destaque aqui fica para o Alan, que foi incansável no meio campo durante a partida. Outro destaque fica para Igor Jesus, que fez o papel de pivô de forma excelente, incomodando demais a zaga e criando as principais chances do Botafogo na partida. Outro ponto importante para se destacar é que na partida contra o Palmeiras, o Glorioso não vai contar com o volante Gregory, desfalque importantíssimo. Ele tomou o segundo amarelo depois de fazer cera no jogo contra o Atlético de Madrid, nos últimos minutos. Além disso, o Botafogo chega com 3 jogadores pendurados para essa partida: Alexander Barbosa, Joaquim Correia e Cuiabano. Palmeiras e Botafogo é mais do que um clássico nacional. É o reencontro de 2 times que vêm se testando, se superando e especialmente se machucando nos últimos 2 anos. Um jogão abrindo o mata-mata do Mundial de Clubes. E então já anota aí, dia 28 de junho, sábado, a 1h, lá na Filadélfia. E eu quero saber de você, quem passa para as quartas? Palmeiras ou Botafogo? Comenta aqui e, claro, já segue o nosso canal. A próxima análise é sobre um confronto de peso da Europa. De um lado, o gigante português Benfica, que vem tentando retomar o prestígio internacional. E do outro, o gigante inglês Chelsea, recheado de jovens talentos e com investimento milionário. Quem chega melhor? Quais foram os destaques? E como foi a fase de grupo dessas duas equipes? Fica comigo que vamos mergulhar nesse confronto eletrizante entre Benfica e Chelsea. Mais uma partidaça das oitavas de final do Mundial de Clubes. É interessante destacar que essas equipes já se enfrentaram 3 vezes em competições europeias. A primeira vez foram nos jogos de ida e volta da Champions League da temporada 11-12 e a segunda na decisão da Europa League da temporada 12-13, que sagrou o Chelsea campeão. Mas deixa esse assunto lá para trás. Bora de análise desse confronto. Vamos começar pelo Benfica. O Benfica se classificou em primeiro do grupo, que tinha o gigante Bayern de Munique como favorito. Ficou com 7 pontos, sendo 2 vitórias e 1 empate, marcando 9 gols e sofrendo somente 2. O Benfica estreou contra o gigante argentino Boca Juniors no Hard Rock Stadium, completamente tomado por torcedores argentinos. O Boca Juniors começou voando, fazendo 2-0, com gols de Merentiel e Bataglia, aproveitando a pressão da torcida em Miami. O Benfica ainda diminuiu na primeira etapa, com um gol argentino. Di Maria de pênalti diminuiu o placar. Na segunda etapa, mesmo com a expulsão de Belotti, o Benfica conseguiu o empate, com gol de cabeça de outro argentino, Otamendi. E o meu destaque fica justamente para ele na partida. Otamendi sofreu o pênalti na primeira etapa e ainda marcou o gol do empate, comandando a equipe com raça, mesmo com 1 a menos. Já no segundo jogo, o Benfica entrou precisando fazer o resultado contra o frágil Auckland, tendo em vista que o Bayern de Munique tinha goleado eles por 10-0. Porém, o Benfica foi para o intervalo vencendo somente de 1-0 o time neozelandês, com gol do Di Maria. E o pior, a partida ficou parada no intervalo por mais de 2 horas devido às tempestades. Mas na volta o time deslanchou,
Pavlidis e Barreiro destruíram a defesa do Auckland e o placar virou goleada. Mesmo com brilho coletivo, quem se destacou foi Di Maria. Foi o nome do jogo, abriu o placar no primeiro tempo e fechou a goleada com maestria batendo o pênalti, mostrando a liderança e a categoria que o argentino tem. Aí veio o terceiro jogo, o jogo mais difícil da chave. O Benfica entrou pressionado, precisando ganhar do Bayern de Munique para se classificar. Com os alemães poupando nomes importantes como Kane, Olise e Kimmich, o Benfica foi lá e aproveitou. Schelderup marcou cedo e deixou os portugueses em vantagem no confronto. Já na segunda etapa, com o time do Bayern completo, quem se destacou foi o goleirão ucraniano Trubin. Pegou tudo e garantiu o Benfica no primeiro lugar da classificação. Em uma análise geral, o Benfica começou tomando um susto de 2-0 para o Boca, mas mostrou muita competência e se recuperar ao longo da fase de grupos. Além disso, mostrou que tem muito mental e capacidade técnica de segurar resultados. Fica como prova esse jogo contra o Bayern de Munique, e acabou conseguindo a classificação em primeiro lugar em um grupo onde tinha outro europeu como favorito. Vale destacar nessa primeira fase as grandes defesas do goleiro Trubin e a qualidade do experiente argentino Ángel Di Maria, que já soma 3 gols no Mundial de Clubes. Outro ponto importante para ficar de olho é que o Benfica está com 6 jogadores pendurados para a próxima fase. São eles Bajarami, Koksu, Pavlidis, Renato Sanches, Otamendi e Thiago Gouveia. Agora chegou a hora da gente falar do Chelsea. Os Blues se classificaram em segundo lugar em um grupo que eles eram os favoritos e acabaram sendo surpreendidos pelo Flamengo. A equipe terminou a fase de grupos com 6 pontos, sendo 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 6 gols e acabou tomando 3. A estreia do Chelsea foi contra o Los Angeles FC no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no jogo que abriu o grupo, e o Chelsea dominou o primeiro tempo e saiu na frente com um golaço de Pedro Neto, mas relaxou na segunda etapa e levou os sustos do Los Angeles FC, expondo todas as suas fragilidades defensivas. Mesmo pressionado, o time inglês matou o jogo com Enzo Fernandes, após jogada de Cole Palmer e Delap. Mas o grande destaque da partida fica para o goleiro Robert Sanches, que salvou o time em momentos chaves e garantiu a vitória antes do duelo contra o Flamengo. No segundo jogo, o encontro entre os favoritos do grupo, Chelsea versus Flamengo. E aqui fica mais uma partida emblemática nessa fase de grupos do Mundial, a qual deu mais uma vitória para a brasileira em cima de time europeu. O Chelsea até abriu o placar com Pedro Neto, mas na segunda etapa foi dominado pelo Flamengo e perdeu por 3-1, em uma atuação de imposição tática e física do Mengão. As fragilidades defensivas dos Blues pelos lados e a queda de intensidade na virada da segunda etapa foram decisivas para o resultado. Mesmo na derrota, o destaque fica para o Pedro Neto, o autor do gol, mostrando qualidade nas poucas ações ofensivas do Chelsea. Com esse resultado adverso, o Chelsea chegou na última rodada sem chances de classificação em primeiro lugar. E pressionado por uma vaga, enfrentou o Esperance de Tunis. E o time praticamente resolveu a partida nos acréscimos do primeiro tempo. Adarabioyo e Delap marcaram em um intervalo de 2 minutos, com 2 assistências de Enzo Fernandes. Na segunda etapa, Tariq George fechou o placar com a ajuda do goleirão do Esperance. Como destaque dessa partida fica Enzo Fernandes. O meio-campista teve muita consciência no meio-campo e ainda ajudou o time com 2 assistências ainda no primeiro tempo. O Chelsea não conseguiu confirmar o favoritismo no grupo e foi muito surpreendido pelo Flamengo. Mas ainda assim podemos destacar alguns personagens desse time nessa fase de grupos. O primeiro, o próprio Enzo Fernandes, que marcou um dos gols no primeiro jogo da equipe contra o Los Angeles e ainda ajudou com 2 assistências contra o Esperance. Ele mostrou ter muita liderança, versatilidade e uma boa leitura tática. Foi sem dúvidas o cérebro da equipe. Outro destaque foi Pedro Neto, o atacante mais perigoso nos 3 jogos do Chelsea. Marcou gol contra o Los Angeles FC e o Flamengo. Mostrou que tem muita movimentação, velocidade e boa finalização. Foi o atacante mais produtivo da equipe até aqui. Outro ponto para ficar de olho são os pendurados com cartão amarelo do Chelsea para essa partida. E eles contam com 6 nomes: Cucurella, Adarabioyo, Reece James, Delap, Pedro Neto e Caicedo. Além disso, vai contar com o desfalque de Nicolas Jackson, que recebeu 2 jogos de suspensão após um cartão vermelho na partida contra o Flamengo. Benfica e Chelsea vão fazer um confronto muito equilibrado nessas oitavas de Mundial. São 2 times que mostram muita força, mas oscilaram nessa fase final. Então já anota aí, esse jogo acontece no sábado às 5 horas da tarde em Charlotte. E já comenta aqui, quem que você acha que passa nesse duelo? E vamos para a próxima análise. E aqui já tem uma das surpresas desse Mundial de Clubes. PSG contra Inter Miami. É o reencontro do Messi contra o seu ex-clube e o reencontro do Luiz Henrique contra os seus ex-atletas, Jordi Alba, Sérgio Busquets, Luis Suárez e Messi. Já vamos começar analisando o PSG, os atuais campeões da Champions League. Eles passaram em primeiro lugar do grupo com 6 pontos, sendo 2 vitórias e 1 derrota. Fizeram 6 gols e tomaram apenas 1. Estrearam com autoridade nesse Mundial, atropelando o Atlético de Madrid por 4-0.
No primeiro tempo já haviam feito 2 gols, dominando totalmente o jogo. Na segunda etapa, Mayulu e Lee Kang-in fecharam a conta para o PSG, após a expulsão de Lenglet, selando assim a goleada. O destaque da partida fica para Vitinha, que dominou o meio campo e ainda fez um golaço após uma arrancada fantástica no primeiro tempo. É um jogador que mostra muita personalidade e visão de jogo. Já na segunda partida, o PSG foi surpreendido. Em um jogo que teve a posse de bola, pressionou e dominou territorialmente. Acabou tomando o gol do Botafogo em um contra-ataque letal. 1-0, gol de Igor Jesus no Rose Bowl. Mesmo com mais de 70% de posse de bola e 14 finalizações, o time do PSG esbarrou na defesa carioca e parou nas defesas do goleiro John. O destaque parisiense fica mais uma vez para a Vitinha, o mais lúcido em campo, criando chances e quase marcando em uma bola parada, mesmo com a equipe abaixo do esperado. Já na terceira partida do grupo, o PSG enfrentou o quase eliminado Seattle Sounders, precisando ganhar e torcer para o Botafogo ter um resultado adverso para garantir o primeiro lugar. E foi o que aconteceu. O PSG voltou a ter controle em uma partida da fase de grupos e venceu o Seattle Sounders por 2-0. E garantiu, consequentemente, a liderança do grupo, já que o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. Na partida, Kvaratskhelia marcou o primeiro gol em um lance de sorte, e Hakimi fechou o placar em um belo contra-ataque, em uma partida segura dos franceses. O destaque aqui dessa partida fica para Doué, que criou as principais chances e participou do segundo gol. Foi um motorzinho ofensivo do PSG na partida. A equipe parisiense terminou a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota, assegurando a primeira colocação do grupo. Os destaques ficaram por conta de Vitinha, pela consistência no meio campo e participação em 2 gols, e Barcola, decisivo e com velocidade e assistência no jogo contra o Seattle. Outro ponto para ficar de olho é que o PSG vem com 3 pendurados para essa partida. São eles: Fábio Ruiz, Marquinhos e João Neves. Outra dúvida é se Dembélé vai estar recuperado já para essa partida. Agora vamos falar do Inter Miami, uma das grandes surpresas nessa fase de oitavas de final. Quem pegou a tabela no começo do campeonato não imaginou que o Miami chegaria até aqui. A equipe de Lionel Messi se classificou em segundo lugar do grupo A, com 5 pontos, sendo 1 vitória e 2 empates. A equipe marcou 4 gols e tomou 3. Na estreia do Mundial, o Inter Miami empatou com o Al-Ahly em um jogo muito movimentado, mas marcado por muitos erros de finalização. Ficou explícito os buracos que o Inter Miami deixava no meio campo nas saídas rápidas do Al-Ahly no primeiro tempo. Messi até criou boas chances na segunda etapa e quase marcou 2 vezes, mas acabou parando na defesa egípcia. O grande destaque foi o goleiro Oscar Ustari, que além de defender um pênalti, ainda salvou diversas chances do Al-Ahly de abrir o placar. Já na segunda partida do grupo, o Inter Miami surpreendeu. Venceu o europeu do grupo, o Porto, partida que teve uma virada de 2-1. Esse jogo ficou marcado pela genialidade do Messi, que comandou as ações ofensivas e ainda fez um golaço de falta que marcou a virada do time de Miami. O time do argentino saiu atrás do placar, mas empatou com Segovia e cresceu na partida. Messi foi o grande destaque do encontro, comandando todas as ações defensivas e, claro, marcando um golaço. Então a equipe foi para o terceiro jogo sabendo que o empate contra o Palmeiras classificaria eles para a próxima fase. Mas quem disse que eles queriam empatar? Eles queriam ganhar. O Inter Miami dominou o Palmeiras, abriu o placar em um contra-ataque no primeiro tempo com o Allende e no segundo tempo ampliou com um golaço de Luizito Soares. Mas com as mudanças de Abel Ferreira, o time alviverde cresceu na partida e acabou buscando um empate nos minutos finais. Resultado esse que assegurou a segunda colocação para o Inter Miami. Mesmo com o tropeço, Messi e Soares comandaram um time perigoso e intenso. O destaque dessa partida fica para Soares, autor de um gol brilhante e um dos líderes técnicos da equipe. O Inter Miami terminou a fase de grupo invicto e classificado. Segurou o empate com o Al-Ahly na estreia, venceu o Porto com uma brilhante partida do Messi e quase venceu o Palmeiras em um jogaço de Luis Soares. Eu deixo aqui 2 destaques do Inter Miami. O primeiro é claro o Messi. O Messi dominou as ações ofensivas do Inter Miami, decidiu o jogo contra o Porto, foi sem dúvida o grande líder técnico dessa equipe. E o outro destaque é o Ustari. Que campeonato faz o goleiro argentino? Salvou o time contra o Al-Ahly defendendo o pênalti e fez 2 grandes partidas contra Porto e Palmeiras. Outro ponto de atenção é que o Inter Miami chega com 5 pendurados para esse confronto. São eles: Sérgio Busquets, Luis Soares, Avilés, Frederico Redondo e o craque Lionel Messi. O duelo entre PSG e Inter Miami promete um contraste fascinante. A técnica e a posse de bola francesa contra a genialidade individual de Lionel Messi. O PSG chega como grande favorito para esse encontro,
graças a seu elenco poderoso. Mas nunca podemos subestimar o Inter Miami com Messi e companhia. Esse jogão está marcado para domingo, 1h da tarde, em Atlanta. E aí, quem leva? O PSG ou o time de Lionel Messi? Agora vamos para o último confronto da parte 1 da análise das oitavas do Mundial. E se você tá curtindo as nossas análises, já segue lá o nosso canal, @90maisacréscimos, e deixa aquela curtida para fortalecer o nosso trabalho. E vamos falar de Flamengo e Bayern de Munique. É o tipo de confronto que faz o mundo do futebol parar. E apesar desse confronto de oitavas de Mundial de Clubes ser inédito em competições oficiais, essas equipes já se enfrentaram no passado. Isso aconteceu em 1995, no torneio internacional de Kuala Lumpur. O rubro-negro naquela ocasião venceu os alemães por 3-1. E olha só, o último gol foi marcado pelo Sávio. Mais de 30 anos depois, um novo capítulo nessa história, e dessa vez valendo vaga para as quartas de final do Mundial. E vamos começar falando do Mengão. O Flamengo se classificou em primeiro lugar no grupo D, com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, marcando 6 gols e sofrendo apenas 2. O Flamengo iniciou o Mundial de Clubes com uma vitória sólida sobre o Esperance da Tunísia, por 2-0, assumindo a liderança do grupo. No primeiro gol, Arrascaeta recebeu um cruzamento preciso de Varela e finalizou com muita categoria. Já o segundo gol saiu de um passe primoroso de Jorginho e uma finalização no cantinho de Luiz Araújo, garantindo assim a tranquilidade para o time rubro-negro. O meio-campista Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo foram os grandes destaques dessa partida, com atuações decisivas na criação e nas finalizações das jogadas. Então o Flamengo foi jogar o segundo jogo contra o favorito do grupo, o Chelsea, e não se intimidou. Ganhou por 3-1, uma atuação dominante do Mengão, garantindo assim um grande passo rumo às oitavas. Apesar do gol de Pedro Neto na primeira etapa para os ingleses, o rubro-negro mostrou sua força no segundo tempo. Bruno Henrique entrou e marcou o gol de empate. Logo na sequência, Danilo marcou o gol da virada. E para finalizar, o jovem Wallace Yan fez o terceiro. O grande destaque da partida fica para Bruno Henrique, decisivo ao entrar e mudar o ritmo do jogo a favor do Flamengo. Vitória fundamental e que classificou o Flamengo por antecedência na primeira colocação do grupo. Com o time já classificado, teve a oportunidade de enfrentar o Los Angeles FC, poupando algumas peças, mas mesmo assim foi dominante. Conseguiu colocar 4 bolas na trave do time americano e acabou empatando a partida em 1-1. Paul Angá marcou para os americanos, mas o jovem Wallace Yan, em ótima fase, empatou para o rubro-negro, salvando a equipe da derrota. O jovem voltou a se destacar com muita personalidade e presença ofensiva. O Flamengo fez uma fase de grupo sólida, liderando com 2 vitórias e 1 empate. Destaque para essa virada heróica em cima do Chelsea e o amplo domínio na estreia contra o Esperance. 2 nomes brilharam no Mengão. O primeiro, Arrascaeta, maestro do meio campo, ditando o ritmo do time com passes decisivos e ainda abriu o caminho dos gols contra o Esperance na primeira rodada. E o outro nome é o Wallace Yan. Que personalidade desse garoto. Já marcou em 2 partidas para o Mengão. Vale destacar que o Flamengo chega com 4 pendurados para essa partida: Eric Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Além disso, o meia Dela Cruz segue como dúvida devido a dores no joelho. Chegou a hora de falar do adversário do Mengão, o Bayern de Munique. E olha que o time alemão já decepcionou muita gente que esperava que eles passassem em primeiro do grupo C. A equipe era a favorita absoluta no grupo com Benfica, Auckland e Boca Juniors. Acabou ficando na segunda colocação, com 6 pontos. Com 2 derrotas e 1 vitória, marcando 12 gols e sofrendo 2. A estreia foi com uma goleada impressionante, 10-0 no time do Auckland, mostrando a força e eficiência ofensiva desde o começo. O destaque da partida ficou para Jamal Musiala, que marcou um hat-trick. Outro destaque ficou para Thomas Müller, que marcou o último gol da equipe nessa vitória, chegando a 250 gols pela camisa do Bayern de Munique. Já no segundo jogo, os bávaros foram enfrentar o Boca Juniors em um estádio lotado, que estava parecendo até a La Bombonera. O Bayern de Munique teve uma vitória suada, vencendo por 2-1 e garantindo classificação nas oitavas do Mundial de Clubes. Harry Kane marcou no primeiro tempo, mas Merentiel empatou para o Boca na segunda etapa. Mas Mikel Olise brilhou nos minutos finais, marcando o gol da vitória do time alemão, mostrando ser muito decisivo e ter muita qualidade nesse ataque do time do Bayern. Olise foi o grande destaque da partida, garantindo os 3 pontos e a vaga para a próxima fase do time. Então o Bayern de Munique chegou para o terceiro jogo contra o Benfica
com a vantagem do empate para garantir a primeira colocação no grupo. Mas não foi isso que aconteceu. Frustração total para o time alemão. Derrota de 1-0 para o time português. Em um jogo em que na primeira etapa sentiu falta de peças importantes, como Kane, Olise e Kimmich. Mesmo com o time alternativo e dificuldades na criação, a equipe reagiu na segunda etapa com a entrada desses jogadores. Pressionou bastante, teve gol anulado e chances claras, mas não conseguiu reverter o 1-0. O destaque fica para Kimmich, que comandou o meio-campo e foi fundamental para a melhora do time na segunda etapa, mostrando qualidade e liderança mesmo diante das dificuldades apresentadas. O Bayern começou a fase de grupos avassalador com goleada de 10-0 sobre o Auckland, sofreu para ganhar do Boca Juniors com o gol do Olise e perdeu para o Benfica. Se classificou em segundo e vai pegar o Flamengo nas oitavas. Como destaque da equipe eu vou deixar alguns nomes. O primeiro, Jamal Musiala. Foi fundamental no primeiro jogo fazendo um hat-trick, um jogador muito criativo. O outro, Mikel Olise, fundamental na vitória contra o Boca Juniors, marcando o gol decisivo, uma força ofensiva desse time do Bayern. E para finalizar, o Kimmich, que é um jogadoraço do meio campo dos bávaros. Outro ponto importante para destacar é que o Bayern de Munique vai chegar somente com um jogador pendurado para a próxima fase, o Goretzka. Flamengo e Bayern de Munique promete ser um dos confrontos mais interessantes dessas oitavas de final do Mundial de Clubes. Teoricamente, o Bayern de Munique chega como favorito nesse confronto, mas o Flamengo já mostrou toda a sua força contra o time europeu, ganhando do Chelsea na fase de grupos. A bola vai rolar esse domingo, dia 29, às 5 horas da tarde, no Hard Rock Stadium, em Miami. E eu já quero saber de você. Tá confiante que o Flamengo vai passar do Bayern de Munique? Então já deixa seu comentário aqui. Essa foi a parte 1 da análise das oitavas de final do Mundial de Clubes. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente, já ativa o sininho e curta a nossa página. E fica ligado que já já sai a parte 2. Te vejo lá!